Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, hoje é quarta-feira, dia 18 de janeiro de 2022, e nós vamos juntos aqui dar continuidade ao nosso trabalho da jornada de cura das nossas crianças interiores, através dos ensinamentos de um curso em milagres. Hoje nós estamos na lição 18, que declara: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que eu vejo. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que eu vejo, ok? Então, hoje a gente vai fazer uma prática específica para o nosso trabalho que vai dizer: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo a minha infância. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo o meu pai. Eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos de como vejo a minha mãe. E fecho o meu período de prática dizendo: eu não estou sozinho ao experimentar os efeitos do que vejo. Né? Lembrando que a nossa visão a respeito da nossa infância, ela é algo muito particular. Ela é só nossa. Né? Se a gente conversar com os nossos pais, eles terão visto uma infância, uma criança muito diferente daquela a respeito da qual nós nos lembramos, né? Se a gente perguntar para o nosso pai, a mesma coisa. Se a gente perguntar para uma outra pessoa adulta, vai ser a mesma coisa também, né? E também, se a gente fizer uma observação de como a gente vê as nossas infâncias hoje, né? Muito provavelmente a gente vai ver que essa percepção, essa visão, ela já está diferente daquilo que era há 10, 15, 20 anos atrás. Tá legal? E aí que é legal que a gente entra com esse trabalho da cura da criança interior, né? Porque quanto mais a gente curar a nossa criança interior, mais a nossa percepção a respeito das nossas infâncias será corrigida, tá bom? Muito bem, meus queridos. Começamos então aqui lendo o texto do 18º dia da Marianne Williamson, do livro A Year of Miracles, um ano de milagres, tá? Então, a reflexão dela tem como título: o único caminho que me é pedido para monitorar é o meu próprio, né? Que é uma das máximas aí do nosso crescimento espiritual, que é: cuide da sua própria vida, deixa a vida dos outros, para de cuidar da vida dos seus parentes, daquele seu filho que já tem 40 anos, né? Pare de cuidar, de tomar conta da vida dos seus colegas de trabalho, né? Pare de tomar conta da vida do seu vizinho, pare de se comparar com os outros, pare de ler a revista Caras, a revista Quem, né? Cuide da sua própria vida. Um dos mecanismos de defesa mais eficientes do ego para tirar a gente do nosso olhar para ele, ego, é a gente se ocupar da vida do outro. Então, enquanto eu estou me ocupando da vida do outro, seguramente eu não estarei me ocupando da correção da minha mente. Não é isso? Não estarei. Não estarei me ocupando. Então, é muito legal a gente poder pegar toda a energia que a gente dirige para se ocupar da vida do outro e trazê-la toda para a gente. Para os nossos estudos, para a nossa própria psicoterapia, né? Para o cuidado da nossa vida, né? Não é assim? Quando alguém está vendo você lá tomando da conta da vida, a pessoa não fala assim: ah, você não tem mais o que fazer, não? Com certeza temos mais do que fazer. Com certeza a gente tem um tanque de roupa para lavar, né? Com certeza a gente tem uma gaveta para organizar. Com certeza a gente tem um trabalho para finalizar lá no nosso trabalho que não deu tempo para terminar. Mas a gente quer tomar conta da vida do outro. Por isso que programas como esse que acabou de começar aí essa semana, né? De ficar olhando lá o que as pessoas fazem confinadas dentro de uma casa, eles dão tanto ibope.
Porque quando eu estou tomando conta da vida do outro, eu não preciso entrar em contato com as minhas dores, com as minhas frustrações, com a minha mente egóica. Não é? Então, a maneira mais sábia de você praticar isso aqui, que é o texto que eu vou ler dela, né, é você viver a sua vida e deixar que o outro viva a dele. Ele está lá no nível de consciência que pertence a ele. Né? Pode ser mais elevado que o seu, pode ser menos elevado, mas é a vida dele. Né? E aí isso tira da gente uma coisa também, que é um dos outros mecanismos de defesa bem preferidos do ego, bastante preferidos do ego, que é eu querer ser quem eu não sou, né? Então eu vejo uma pessoa, eu quero ser aquela pessoa, eu quero me vestir como ela, eu quero falar como ela fala, eu quero copiar o trabalho que ela está fazendo. Gente, não façam isso. Você é maravilhoso, você é único. O que é seu, o que vem de você é perfeito, é maravilhoso, é inteiro, é completo. Faça o que é seu. Vá lá dentro do seu ser, nesse poço de criatividade que é a sua mente certa, e descubra qual é a sua missão de vida. Para de querer ser como o outro é. O outro tem qualidades que você admira, maravilhoso. Então, que beleza. Então, essa virtude que o outro tem, eu posso copiar. O que o outro está fazendo, não, porque é o que o outro está fazendo. E se você resolver que você quer copiar o outro, não vai dar certo. Porque o outro, quando ele faz o que é dele, ele tem a força criativa do universo do lado dele. E você não vai ter. Porque você está querendo copiar uma coisa que não te pertence, que não é o seu caminho de vida. Essa não é a sua missão, meu querido. Minha querida, não é a sua missão. Outro dia eu estava vendo alguém falar que hoje em dia, pela medida de sucesso que você tem, pela escala da medida de sucesso que você tem, todo mundo que é bem sucedido tem que ser igual ao Tony Robbins, né? Aquele coach americano, escritor best-seller que é maravilhoso. Então, para um homem ser bem sucedido, ele tem que ser o Tony Robbins, né? Claro que o cara que estava falando isso, que eu não me lembro mais quem foi, ele estava falando em termos de piada, né? Mas é verdade, né? Então todo mundo quer ser a Gisele Bündchen, todo mundo quer ser o Tony Robbins. Gente, não tem jeito. O Tony Robbins é um só tem um. A Gisele Bündchen é uma só, né? E quantos nãos a Gisele levou no início da carreira dela, né? É isso. Então vamos ao texto. O único caminho que me é pedido para monitorar é o meu próprio. Eu resisto a todas as tentações hoje de julgar como eu penso que os outros deveriam se comportar. Lembrando que o deveriam é ego. No momento em que eu falo o verbo deveria, eu já estou no ego, que eu já estou negando a realidade, né? Tudo que nega a realidade é do ego. Tudo que aceita, abrange, aprende com a realidade é do Espírito Santo. Por isso que todas as ideologias são do ego, né? Então, se você estiver hoje imbuído do propósito de seguir alguma ideologia, pare, pise no freio. As ideologias são todas do ego. Ricos e pobres deveriam ser todos iguais. Todos deveriam ter a mesma quantidade de dinheiro. Isso é do ego. Como é que o Espírito Santo vê? Algumas pessoas já aprenderam as suas lições de prosperidade. Outras pessoas ainda não. Na Matrix, no metaverso, há diferenças. Acabou. Homens e mulheres deveriam ser iguais. Não. Homens e mulheres são marcadamente diferentes, né? Eles valem a mesma coisa. Um homem não vale mais do que uma mulher não vale mais do que um homem. Mas eles são marcadamente diferentes, né? Essa é a realidade, né? Essa é a realidade. Então, tudo que é do espírito lida com a realidade tal qual ela se apresenta. Tudo que é do ego traz uma ideologia. A ideologia é o que deveria ser, mas não é. Então é ideologia, então é do ego, tá? Eu não posso
eu não posso conhecer as forças profundas que estão trabalhando dentro do coração de qualquer pessoa. Minha liberdade vem da aceitação de todas as pessoas e não do julgamento ou do controle, né? Então, quando eu estou julgando uma pessoa, quando eu estou tentando controlá-la, o que é uma tarefa impossível, né? Eu não posso julgar. Porque o único que pode julgar é o Espírito Santo, porque só ele conhece a cena inteira, né? E quando eu estou tentando controlar, o que também é impossível, porque eu não tenho como controlar ninguém, cada um faz o que quer da própria vida, essa é a realidade, né? Não, eu deveria conseguir controlá-lo. Não, mas eu não consigo, então eu não deveria. Então a realidade é que as pessoas são incontroláveis. Nós só temos controle sobre nós mesmos. E olhe lá, e quando a gente quer muito, né? Então aí ela diz: eu oro para que quando eu for tentado a falar ou agir sem caridade, que o Espírito de Deus corrija os meus pensamentos. Eu oro para ser um instrumento de amor, através do qual as pessoas sejam lembradas da sua inocência, e não um instrumento de culpa que relembre as pessoas da sua própria culpa. Eu faço isso pelo meu próprio bem, para que eu possa ser liberado dos sentimentos de culpa que de outra forma iriam me aprisionar. E aí tem uma oração aqui muito bonita. Não é meu trabalho monitorar a jornada de quem quer que seja. Saber o que é o certo ou o errado para os outros, ou tentar controlar o seu comportamento. A minha salvação está na profunda aceitação das pessoas, exatamente como elas são, para que eu possa conhecer a paz interior que tal aceitação traz. Amém. Bonito, né? Então, hoje a gente vai treinar isso. Viver e deixar viver. Eu vou viver a minha vida e vou deixar que o outro viva a vida dele como melhor lhe aprouver. Não é isso? Cada um tem um guia interior. Ah, mas e se o outro vier me pedir um conselho? Bom, aí é outro assunto, né? Se o outro vier te pedir um conselho, aí você compartilha o seu ponto de vista de forma amorosa, lembrando que é apenas um ponto de vista. E lembrando também, gente, de uma coisa muito importante, que tem tudo a ver com essa leitura do Pais e Filhos, né? Que a gente está fazendo aqui ao longo dessa jornada, o livro Pais e Filhos, do Dr. Kenneth Wapnick, né? Mesmo quando alguém que a gente ama muito erra, comete um erro, né? Vamos supor, a pessoa seguiu um caminho, né? Que dali a pouco ela viu que claramente não deu onde ela gostaria que tivesse dado. E aí o amigo, ou o pai, ou a mãe, ou o professor falou assim, olha, não vai por ali, que isso não vai prestar, né? E aí a pessoa vai e, digamos assim, entre aspas, ela dá num beco sem saída, né? A pessoa quebrou a cara. Aí cabe a gente a não falar o eu te disse, eu te avisei, não avisei? Por quê? Porque talvez, ao ter aquela experiência negativa, nefasta, desafiadora, aquela pessoa tenha podido aprender uma lição que de outra forma ela não teria conseguido. Então, para a gente está muito claro qual é o resultado daquela ação, mas às vezes a pessoa precisa passar pela experiência. E nós também já passamos por isso, né? Os nossos amigos, os nossos amores, os nossos familiares, Jaqueline, não segue esse caminho. Isso vai te levar ao sofrimento. Eu vou lá e sigo, porque eu preciso aprender na carne. Eu não posso aprender pela experiência do outro. Ainda não.
Vai chegar uma hora que eu vou poder. Eu olho o outro e eu já vejo que aquele outro me ama, tá me aconselhando, e aí ele fala, olha, já passei por isso, não vai dar certo, né? E aí, beleza. Aí eu boto o pé no freio, né? Mas às vezes ainda não é possível, né? E a gente tem que ficar em paz com isso também. A gente tem que dar a liberdade para o outro aprender com as próprias experiências. Lembrando a frase da minha professora: você ensina sendo, o outro aprende fazendo, se ele quiser. Se ele quiser, né? Se ele não quiser também, tá tudo bem, um dia ele vai querer. Porque esse é um curso obrigatório, né? Você só escolhe a hora em que você vai fazê-lo. Eu sei que é muito difícil pra gente. É muito difícil. A gente vê o resultado da ação, mas às vezes a pessoa tem que passar, né? Eu, há pouco tempo atrás, eu consegui botar o pé no freio com relação a uma coisa a seguir um caminho que não ia me levar para a felicidade que eu estava almejando. E eu conversei com uma amiga minha e ela falou para mim, no seu lugar eu não faria isso. E ela estava certa. Não foi só pelo conselho dela que eu consegui botar o pé no freio, não, tá? Acima de tudo, eu consegui botar o pé no freio porque eu incessantemente eu entreguei aquela situação nas mãos do Divino Espírito Santo. Mas aquele conselho dela também me ajudou. Porque ela é uma pessoa que tem uma grande sabedoria nessa área específica da vida dela, né? Então, que bom também, quando a gente se abre para ouvir, né? Mas às vezes também a gente quer falar com o outro e o outro nem pediu a nossa opinião e nem está aberto para ouvir. E aí a gente precisa respeitar. A gente fica lá quietinho, no dia que ele quiser falar com a gente, se ele quiser, ele vem e fala. Se não quiser, não fala, tá? Então agora a gente vai voltar aqui para a leitura do nosso livro, Pais e Filhos, a nossa aula mais difícil, do Dr. Kenneth Wapnick, tá? Então, estamos numa sessão muito importante que diz assim: culpa por não sermos pais ou avós suficientemente bons. Então, para começar, essa é a forma correta da gente falar, tá? Pais suficientemente bons. É uma expressão da psicanálise, vocês já sabem, da formação do Dr. Kenneth Wapnick, né? Então, um pai, uma mãe, um avô, uma avó que não puderam ser suficientemente bons. E aí, num determinado momento da vida deles, eles compreendem isso e chegam a essa dura conclusão. Aí, o Dr. Kenneth vai aconselhar. Pergunta: trabalhei com a culpa por não ser uma mãe suficientemente boa. E aprendi, em boa medida, a perdoar os meus filhos e a perdoar a mim mesma. Agora tenho um neto adorável de 7 anos, que é muito ansioso. Ele rala, né, os joelhos até que começa a sangrar e machuca os dedos. Ao ver o seu problema, um minuto. Ao ver o seu problema, eu me sinto um pouco nervosa, né? Sugeri aos seus pais que fossem a uma terapia familiar. Considero que isso seria o mais bondoso, em vez de diferenciar o menino do resto da família e de lhe fazer sentir que tem alguma coisa acontecendo com ele, quando o mais provável é que se trate de algo que esteja acontecendo, atingindo, né, a família inteira. Aí o Dr. Kenneth responde: esse é um bom conselho. Agora solte o conselho. A sua filha te perguntou, né? Foi se aconselhar com você.
e você deu a ela a sua opinião profissional como assistente social. A senhora aqui que estava perguntando, ela era uma assistente social. O que a sua filha fizer agora é assunto dela, sua filha, né? Dela e do garoto. A lição difícil de aprender é que isso já não é mais da sua conta, não te cabe. Num certo sentido, está mais claro quando você é avó, porque não tem a responsabilidade que você tinha quando era mãe. Mas, como inevitavelmente costumam surgir os mesmos assuntos, agora, você sendo avó, te é oferecida outra oportunidade para curá-los, posto que o assunto é sempre o mesmo. Então, vocês vejam que coisa sensacional, né, gente? Como o Divino Espírito Santo é, né? Quando eu comecei essa jornada, eu recebi a orientação de que eu tinha que começar o vídeo lendo o livro Um Ano de Milagres, da Marianne Williamson, que para quem me perguntar depois se tem tradução em português, que eu saiba não tem. Não, desconheço, tá? Procurem aí, vão ao Google e procurem, eu não conheço. Estou lendo o original em inglês. E aí o texto dela hoje é sobre eu tomar conta da minha própria vida, né? O como atrasa a minha evolução espiritual eu ficar querendo cuidar da vida do outro. Primeiro, porque a vida do outro é a vida do outro, que cabe a ele. Então eu estou impedindo ele dele fazer o próprio trabalho pessoal. E segundo, porque quando eu estou tomando conta da vida do outro, eu estou deixando de tomar conta da vida que é mais importante para mim, da minha vida, que é a minha própria vida, né? Então tem dois problemas aí. Eu estou numa infração kármica com o outro e eu estou desperdiçando a minha encarnação. Eu tenho os meus assuntos para resolver. E aí a primeira pergunta é justamente sobre isso, numa relação de uma mãe com uma filha, num problema com o neto. É sensacional, né? A sincronicidade aqui é sensacional, né? Fico impressionada. Aí a pergunta, eu sou o avô. Ocorreu um incidente quando o nosso neto estava na esquina da rua e disse que às vezes sente desejos de atravessar a rua correndo. Tinha muito trânsito e ele sabe a respeito dos sinais de trânsito. Então, eu me pergunto se ele quer se matar. Para nós que gostamos muito dele, isso nos cria uma tremenda ansiedade. E essa é uma situação muito difícil. Aí olha só o que o Dr. Kenneth responde. É verdade, é difícil. Mas você é o avô e não o pai. A única coisa que você pode fazer é animar os pais para que tomem medidas, mas tem que lhes permitir a liberdade de fazer o que eles escolherem. Respeitar o livre-arbítrio do próximo, respeitar o fato de que a criança escolheu aqueles pais para nascer, né? Ontem eu tive uma pergunta aqui no YouTube, que no domingo a gente vai ter live do livro-texto, né? E aí eu acho que no domingo vai dar para eu explorar um pouco mais esse tema. Mas ela falava, pelo que eu entendi, ela é filha adotiva, então ela dizia assim, tá, eu escolhi os pais que eu nasci, mas eu escolhi também os pais que me adotaram? Sim. Você escolheu antes de encarnar os pais de quem você nasceu, você escolheu os pais adotivos e você escolheu as feridas emocionais. Muito provavelmente duas feridas fortes aí, rejeição e abandono. Rejeição sobre a qual a gente está falando um pouco mais agora e abandono que vai ser a próxima, né? Vai começar em março. Aí ele responde, a maior tensão da minha vida é o meu temor de não ser suficientemente bom. Se manifesta na minha forma de ser como pai, na minha profissão, em tudo, né? Já é outra pergunta. Em consequência, me imponho metas muito altas. Me asseguro de ser suficientemente bom,
Mas isso é algo que produz em mim uma grande luta interna. Creio que sou bom, mas não o suficiente. Esse é o sentimento de todo ocidental, né? A gente está sempre com a sensação de que tem que correr atrás do prejuízo, né? Do próprio prejuízo. Aí ele responde: de uma ou outra forma, essa é a preocupação de todo mundo. Sempre nos falta algo, uma reafirmação da nossa culpa. Acontece comigo algo muito grave, inclusive se eu não sou um fracassado, eu poderia ser muito melhor. Deste modo, sinto que me falta algo como pai se os meus filhos não se saem bem. O que significa, obviamente, que se eles não são como eu quero que sejam. Se sou um professor e os meus estudantes não rendem como eu gostaria, esse é o doloroso efeito da causa. Eu não sou perfeito. Eu não sou suficientemente bom professor, né? Uma variação deste tema de não ser suficientemente bom surgiu recentemente num seminário, quando uma mãe descreveu um aspecto do seu relacionamento com a sua filha adolescente. Sempre uma aula difícil com a qual qualquer pai ou mãe de adolescentes pode se identificar, né? As crianças deixam de ser crianças e de um dia para o outro e se transformam em monstros da Lagoa Negra, né? Rapidamente, de uma hora para outra. Por quê? Porque chega a biologia, gente, e a natureza é sempre imperativa. Chegam os hormônios, né? Que antes estavam lá guardadinhos, né? Não sendo ainda sintetizados pelas glândulas, né? Que são as glândulas sexuais, né? E aí a gente começa a produzir os hormônios sexuais e esses hormônios sexuais eles vão mexer com o equilíbrio de todos os outros hormônios. Nós estamos deixando de ser crianças e estamos nos tornando adultos, né? E esse fluxo hormonal ele começa a afetar a nossa mente e a nossa mente afeta os hormônios, né? Então, são várias aí idas e vindas, né? E como a gente vai passar esses aninhos complexos das nossas vidas, talvez aí uns 7 anos, vai definir em boa medida a nossa autoestima como adultos, né? Mas isso é assunto para o ano que vem. Muito bem. Quando eu precisava colocar limites, quando a mulher precisava colocar limites na sua filha, a mulher costumava dizer-lhe que Jesus dizia, botou Jesus na educação, coitado de Jesus, que a filha devia se comportar assim ou assado, invocando dessa maneira a autoridade de Jesus para substituir a sua própria autoridade. Ó, que coisa fácil. Jesus não quer, minha filha. Deus não quer que você ponha essa mini saia. Deus não quer. Ainda que essa tática tivesse um êxito moderado, no longo prazo levava consigo a semente do fracasso, porque, sem se dar conta, estava solapando a sua própria autoridade ao empequená-la por deferência a Jesus. No fundo, estava dizendo à sua filha que ela era inadequada para ser a sua mãe, pois somente Jesus tinha a sabedoria para aconselhar e colocar limites na capacidade da filha para criar falsamente. O que é criar falsamente? É criar a partir da mentalidade errada, né? Criar a partir do ego. E esse é o criar falsamente aqui, sobre o que ele está falando. Assim, a mãe estava sendo um modelo, a mulher estava sendo um modelo da inépcia de uma mãe fracassada, em vez de ser um modelo de uma mãe que podia se valer da fortaleza de Cristo e fazê-la sua, ao oferecer à sua filha a mesma oportunidade mediante o exemplo e ajudar-lhe
a crescer como ela mesma, a mãe, tinha crescido. Da mesma forma, os estudantes que dependem de ouvir a voz interior frequentemente acabam atrofiando o seu crescimento espiritual, uma vez que nunca se dão conta de que há apenas uma voz, e é a sua. Enquanto as nossas vidas estiverem dominadas pelo sistema de pensamento, de culpa, medo, ataque, precisamos de um símbolo para que percebamos como algo externo ao ego e que represente a voz que ainda tememos reivindicar como nossa. Quer dizer, quando o meu tomador de decisões, explicando aqui o que ele está falando, quando o meu tomador de decisões, ele fala, eu só quero ouvir a voz do Espírito Santo, então, pronto, ele se identificou com a voz do Espírito Santo. E essa passa a ser a voz dele, e não mais a do ego. Entenderam? É disso que ele está falando aqui. Muito bem. Não obstante, o caminho que percorremos deve ir fechando gradualmente a brecha, o espaço entre a nossa voz, a voz do ego, e a nossa voz, a voz do Espírito Santo. Ele bota com letra maiúscula, né? Uma e a outra com minúscula. Para nos permitir crescer até nos convertermos em adultos espirituais e depois ainda mais. Para situar isso no contexto muito mais amplo, o aterrador pensamento sepultado na mente de todos é que, ainda que sejamos bons meninos, no final Deus vai dizer que isso não é o suficiente e não conseguiremos voltar ao céu. Por mais que nós nos esforcemos, ou por melhor que sejamos, ao final, a porta do céu se fechará, como na parábola Diante da Lei, o livro O Juízo, de Franz Kafka, né? Aquele famoso escritor tcheco, né? E Deus dirá que não fomos bastante bons. Esse é o medo de todo mundo, nascido do mesmo pensamento de separação que deu lugar à nossa existência. É útil reconhecer que que é nisso que nós acreditamos. A asseveração inicial da lição 93, você acredita ser a morada do mal, das trevas e do pecado, é uma forma extrema de dizer. Não importa se eu obtenho, só um minuto aqui, ok, já descobri aqui como traduzir. Não importa se eu obtenho graus, notas máximos ou aprovações, porque Deus dirá que isso não é o suficiente. Eu sigo sendo a morada manchada de uma semente má. É importante reconhecer que estamos neste mundo precisamente porque é exatamente isso que acreditamos sobre nós mesmos. Tendo aceitado esse fato, entre aspas, isso nos ajuda a entender a dinâmica da projeção. Se isso é o que acreditamos sobre nós mesmos, isso é o que projetaremos. A partir da perspectiva do presente comentário, o fracasso do meu filho ou dos meus estudantes, ou inclusive o meu próprio, é visto inevitavelmente como um resultado direto da minha imperfeição. Em tudo aquilo que me rodeia, vejo a prova de que não sou suficientemente bom. Mas, se isso é o que eu vejo, então tem que ser, porque isso é o que eu quero ver. Na sua mensagem a Bill, né, lá do início do livro, que a gente começou lá no dia 1º de janeiro, para o Bill Tatford, né? Jesus estava respondendo à lembrança que Bill tinha do seu pai destruindo o seu escritório.
O apego de Bill a essa lembrança expunha a sua disposição secreta a que isso ocorresse. Recordemos também a poderosa linha do livro-texto. E o que você vê em qualquer tipo de sofrimento do qual padeça é o teu próprio desejo oculto de matar. Queremos que as pessoas nos firam, nos traiam e nos abandonem. Queremos que as pessoas fracassem. Se não quiséssemos isso, não faríamos com que o fundamento das nossas vidas fosse a constante percepção de que a imperfeição nos rodeia por todas as partes e de que isso não é nossa culpa, né? Então, quando ele diz esse queremos aí, queremos que as pessoas nos traiam, queremos que as pessoas nos firam, queremos que as pessoas nos abandonem, ele está falando do ego. O ego quer isso o tempo todo. Porque assim o ego justifica a própria existência sem precisar assumir a responsabilidade por estar aqui. Tá? É disso que ele está falando. Então, lembrando que o ego pra gente é uma programação. Não é a nossa programação original, padrão, não é a programação que Deus nos deu. É uma programação espúria que nós aceitamos, abraçamos, quisemos, em algum momento, quando a gente decidiu que ia lá comer do fruto da árvore do bem, da ciência do bem e do mal. Tá bom? Então, é uma programação que a gente aqui, todo dia, a gente está desfazendo um tiquinho dela. Hoje a gente desfaz um tiquinho, amanhã mais um tiquinho, né? E esse é um trabalho que, no meu entendimento, vai levar a vida inteira. A pergunta que cada um deve se colocar é: por que estamos tão desequilibrados para desejar este abuso, ainda que seja inconscientemente? A resposta é que se algo anda intrinsecamente mal em nós, o que por sua vez significa que a perfeição do céu é uma mentira, então alguém nos fez dessa forma, não é culpa nossa. Portanto, ao ver a prova da nossa imperfeição, por virtude da de nossos filhos ou estudantes, né? Quer dizer, quando o meu filho fracassa, é a prova da minha imperfeição. Quando os meus estudantes fracassam, essa é uma prova da minha imperfeição. Ou uma prova dos nossos próprios fracassos, afirmamos a nossa existência sem sermos responsáveis por ela, né? Daí, os tremendos interesses que depositamos nela e na nossa necessidade de não soltá-la. Consequentemente, para que este pensamento se cure, temos que reconhecer com toda honestidade que escolhemos esta percepção. Que percepção é essa? É a percepção equivocada do ego. Escolhemos essa percepção? Sim. O nosso tomador de decisões falou: ah, tá, hoje eu vou escutar o ego. Hoje eu vou escutar, obedecer, atender aos ditames da voz do ego na minha mente. Tá bom? Desta forma, valorizamos a culpa como um tesouro e queremos que nos ocorram coisas ruins, ainda que nós possamos jurar que não é assim. Nos queixamos da forma, da mão de cartas mesquinha que Deus nos deu, ou da sorte que temos, da nossa miserável sorte na vida, mas em segredo a desejamos. Por isso, seguimos tocando a mesma toada, com tanto deleite para o ego. Ainda que conscientemente pensemos que somos infelizes, inconscientemente queremos que os nossos filhos se comportem mal, que fracassem, né? Que aí ele bota aqui uma expressão, gente, que é uma expressão da psicanálise. Como é que eu vou traduzir isso aqui para vocês, né? Que é que esses filhos acabem escorregando na casca da banana.
digamos assim, tá? Dos próprios mecanismos egóicos, né? Ele vai acabar passando aquilo ao ato. O grande proveito para o ego, que derivamos disso, demonstra o nosso desejo oculto. Do contrário, simplesmente diríamos: eu fiz o melhor que pude como pai ou como professor, mas eu não posso escolher por eles. Quer dizer, eu não posso escolher pelos meus filhos, eu não posso escolher pelos meus alunos, né? E aí eu saio desse lugar de Deus, dessa ilusão egóica de que enquanto pai ou mãe eu sou Deus. Não, olha, eu vou dar o meu melhor. Eu, como professora, eu vou dar o meu melhor. As escolhas dos meus alunos são deles. As escolhas dos meus filhos, em algum momento, vão ser deles. Eu fiz o meu melhor. Ah, mas eu não fui bom o suficiente. Eu fui bom dentro do nível de consciência que eu tinha naquele momento. Eu não podia ter sido melhor. Então, eu não vou para a idealização, né? Agora, se eu estou estudando hoje, se eu estou me conscientizando, se eu estou melhorando como ser humano, claro que eu vou ser uma professora melhor. Claro que eu vou ser um pai melhor. Claro que eu vou ser um psicólogo melhor, uma terapeuta melhor. Claro que eu vou ser um médico melhor para os meus pacientes, né? Então ele diz, isso se aproximaria mais da verdade da situação, mas em lugar disso, nós nos atribuímos o fracasso, porque se ele é nosso, isso significa que algo anda mal em nós. Algo que, em última instância, atribuímos a algum outro, nos livrando assim da culpa, que nos mantém enganchados no ego, né? Nos nossos próprios egos. Porque essa coisa, essa culpa, ela é a ilusão de onipotência do ego, né? O meu filho, ele deu errado na vida porque eu fui um péssimo pai, né? Não. Nesse ponto, eu tenho um exemplo maravilhoso na minha casa. Maravilhoso. O meu pai. O meu pai é uma coisa impressionante. É impressionante. Impressionante. Se deu certo, ok, é seu. Se deu errado, ok, é seu também. Não se envolve. Eu acho isso sensacional. Não se envolve. Não se mete. Se for lá pedir conselho para ele, ele dá a opinião dele. Depois não fica cobrando, não fica perguntando, você fez o que eu falei? Maravilhoso. Maravilhoso. O quanto eu tenho que aprender com ele. Ainda. A famosa frase de Thoreau, a maioria dos homens leva uma vida de mudo desespero calado, é verdadeira, porque queremos levar vidas de desespero mudo. Queremos que o mundo e as nossas vidas pessoais sigam o seu curso fatigadamente, como faz a figura antes mencionada, que é descrita na lição 166, né? Que é justamente... Não é essa. Queremos que as coisas sejam terríveis. E queremos sentir que as nossas vidas foram um desperdício, que nós somos um desperdício, que nós somos a morada da maldade, das trevas e do pecado. Porque isso prova que estamos aqui. Por mais miserável que seja, é a nossa vida. Há uma vida no mundo fora de Deus, que não é culpa nossa. Quer dizer, há uma vida para o ego, que se vê separado de Deus. Sim, o ego conseguiu. Ele criou uma vida à parte de Deus. Ele criou um mundo à parte de Deus. Ele é muito bom. A vida é miserável, mas é a vida que ele criou, é meu, fui eu que fiz, fui eu que criei. Eu sou muito bom, eu criei uma vida miserável, mas eu sou Deus dentro desse mundo miserável de vidas miseráveis. É disso que ele está falando. No texto Psicoterapia, Processo, Prática e um outro P que eu nunca me lembro, cujo PDF está no canal no Telegram, Alquimia dos Milagres, cujo link para você entrar no canal está na descrição aqui neste canal do YouTube, lá na abinha sobre.
Ele diz: se encontra uma expressão mordaz desses conceitos, parte da qual já examinamos e comentamos. Aqueles que não perdoam estão doentes, pois acreditam que eles não foram perdoados. Ao assumirem a culpa, ao abraçá-la estreitamente e cuidar dela, o protegê-la com amor e ao manter-se em alerta em sua defesa, tudo isto não é outra coisa além de uma implacável negativa ao perdão. Deus não pode entrar aqui. Lembrando, gente, que a culpa fala para nós de uma necessidade de auto-perdão. Ok? Estão lembrados? Se eu estou culpada, então eu preciso trabalhar no meu próprio perdão. Não é isso? Deus não pode entrar aqui. Repetem os enfermos, e uma e outra vez, enquanto lamentam a sua perda, ou talvez se regozijam nela. A cura ocorre à medida que um paciente começa a escutar o canto fúnebre que entona e a questionar a sua validade. Até que não escute, né, não dê ouvidos a esse canto fúnebre, não pode entender que é esse canto fúnebre que está cantando para si mesmo. Escutá-lo é o primeiro passo na recuperação. Questioná-lo tem que se converter, então, na sua escolha, né? Esse canto fúnebre onde eu abraço a minha culpa, defendo a minha culpa, né? Tomo conta da minha culpa como o meu animal de estimação mais favorito, mais querido, né? Nós nos aferramos à nossa culpa, a abraçamos com força, a cobiçamos, damos a ela nossa amorosa proteção e a defendemos. Lutamos fortemente contra qualquer coisa que ela que tente nos tirar essa culpa, né? No contexto da pergunta anterior, não queremos que nos seja dito que somos bons o suficiente, porque se fôssemos, não estaríamos aqui. E o não sermos é a base da nossa existência separada e culpada. Ser suficientemente bons significa que voltamos para Deus, porque agora somos parte do que é bom. O termo de Platão para o supremo ou o absoluto. Somos parte de Deus porque Deus é perfeita bondade, o que significa que não somos nossos eus do ego. Não obstante, para que este eu possa continuar, temos que sentir que não somos suficientemente bons. Para a gente continuar no ego, a gente tem que se achar não suficientemente bons. Repito, é irrelevante que as nossas qualificações sejam demasiadas. Tanto se nos falta 1 milímetro como 1 quilômetro para chegar ao céu, seguimos estando fora do céu. Isso é importante, tá? Isso nos lembra a máxima: não há ordens de dificuldades em milagres. Não há uma hierarquia de ilusões. Ou eu estou no céu, ou eu estou no mundo do ego, né? Ou eu estou no céu, ou eu estou no metaverso, né? Ou eu estou no céu, ou eu estou lá com o meu trajezinho de realidade virtual, saltitando no holograma. Não é isso? Os enfermos choram a perda do seu amor e inocência. Entretanto, se regozijam nessa perda. A cura é produzida, é obtida quando começamos a nos dar conta de que cantamos esse canto fúnebre para nós mesmos.
nem pais, nem genes, nem vidas passadas. Ninguém nos fez assim. A decisão da nossa mente, agora mesmo, no momento presente, nos fez assim. Isso significa que somente nós temos o poder para escolher o canto fúnebre ou um outro canto em seu lugar, né? O canto do Espírito Santo, o canto da liberdade. Uma vez mais, havemos de ver que o nosso interesse por não sermos suficientemente bons, logo, vermos a validação deste julgamento em tudo aquilo que nos rodeia. As imperfeições dos nossos pais, filhos e estudantes, do nosso desempenho no trabalho, dos nossos cônjuges na vida, são todas naturais neste mundo antinatural, mas elas não são as responsáveis pelas nossas imperfeições. A boa nova é que somente Deus é perfeito. Nos centrarmos nas imperfeições do ego é a causa das nossas... Só um minuto. Inquietudes, aflições, e não as imperfeições em si mesmas. Se esse é o nosso sonho, os outros não são responsáveis por aquilo que nós sentimos. Se, nos sonhos que tenhamos, estando adormecidos nesta noite, as pessoas dizem coisas que nos desagradam, não haveria justificativa para brigar com elas pela manhã por aquilo que elas nos disseram nos sonhos. Entretanto, fazemos isso todo o tempo. Se nos aborrecemos com os nossos filhos, é porque nós, em nossos sonhos, escolhemos estar aborrecidos. Incluímos os nossos filhos no roteiro que escrevemos para que sejam os responsáveis pela nossa infelicidade. E assim, evitamos toda a responsabilidade por ela, a nossa infelicidade. Né? Então, meu marido me faz infeliz, meus pais me fizeram infeliz, meus filhos tiram a minha vida do eixo, sou infeliz. Né? O governo me faz infeliz. Né? Ter filhos é, por conseguinte, o contraponto perfeito que nos permite dizer que são eles que arruinaram as nossas vidas, se eles estiverem fracassando. Sofremos e dizemos que nos urge que eles cresçam e vão embora de casa, para que possamos retomar nossas próprias vidas. Ou nos nutrimos dos seus êxitos, ao presumirmos, por exemplo, meu filho é doutor, é médico. Logo, os nossos filhos têm filhos e o ciclo começa de novo. Entretanto, se pedíssemos ajuda ao Espírito Santo, ele nos diria que os filhos são aulas maravilhosas, onde ele pode nos ensinar que o sonho é nosso e que o nosso não estar em paz, nossa falta de paz, não se deve aos nossos filhos, aos netos e nem a ninguém mais. Os aborrecimentos se devem somente à decisão da mente de excluir a paz. Nesta aula, que convertemos num campo de batalha, uau! Ele pode nos ensinar que o campo de batalha é nosso. O que os nossos filhos façam é o seu sonho e nada tem a ver conosco. Entretanto, não queremos ouvir isso, porque pedimos que Jesus nos ajude magicamente a corrigir as relações com os nossos filhos, com os nossos pais ou com quem quer que seja. Não obstante, a única maneira em que Jesus pode nos ajudar verdadeiramente é nos recordando que esse é o nosso canto fúnebre e que não apenas é o nosso pesadelo, mas sim que esse pesadelo é recorrente e que nós nos aferramos a ele e o protegemos amorosamente. Isto é o nosso sonho. Então, nós é que vamos ter que corrigi-lo. Corrigindo de que maneira? Corrigindo as nossas mentes.
pedindo que o Divino Espírito Santo corrija as nossas mentes. Por essa razão, os primeiros 3 obstáculos da paz se referem à atração pela culpa, pela dor e pela morte. Ainda que seja contrário ao nosso sentido comum, na verdade queremos este trio profano: culpa, dor e morte, posto que o fizemos real dentro do nosso sono, né? Uma parte essencial da defesa do ego é nos fazer acreditar que não os valorizamos como um tesouro, quer dizer, a dor, a culpa e a morte, mas sim que os tememos. A cura começa com o reconhecimento desta treta, desse problema, né, tal como é. Por isso, um curso em milagres não tenta mudar o sonho e nem consertar as coisas aqui, nada específico, mas sim tenta mudar o conteúdo do sonho, a atração pelo sistema de pensamento do ego. Temos que olhar para o nosso desejo de culpa, pelo nosso desejo de não sermos suficientemente bons e reconhecer: eu fabriquei isso. Como fiz isso, já posso soltá-lo. E assim é como declaramos a nossa liberdade. E aí agora ele vai fechar o item com algo que é bastante maravilhoso, né? Tomem nota. No texto, no item A Diferença entre o Aprisionamento e a Liberdade, Jesus nos diz que nós temos essas ideias viradas do avesso. A verdadeira liberdade não é a liberdade corporal e nem liberar-se do corpo, né, através da morte, por exemplo, mas sim a liberação da culpa, né? É o que a gente está trabalhando, né? Com um ano aqui de exercícios de um curso em milagres, a gente tirou 1 tonelada de culpa, de vergonha das nossas costas, né? A culpa é o agente que aprisiona, exceto pelo fato de que nós somos os carcereiros. Como nós temos a chave da prisão, somos os únicos que podemos abri-la. Por isso, Jesus nos diz que o perdão é a chave da felicidade. Eu posso perdoar. Se o outro vai me perdoar ou não é uma decisão dele. Mas eu posso perdoar o outro e eu posso me perdoar pelo mal que eventualmente eu tiver feito ao outro, né? Então a chave é minha. O perdão diz que o problema... Peraí. O perdão é a chave da felicidade, a chave que necessitamos introduzir na fechadura da mente para abri-la. O perdão diz que o problema não está no outro, mas sim em nós. E devemos nos sentir agradecidos, porque agora podemos fazer algo a respeito. Não podemos controlar as vidas dos nossos filhos, nem, em verdade, a vida de ninguém mais. Mas sim podemos controlar como contemplamos as suas vidas. A nossa verdadeira liberdade reside em aprender que queremos nos sentir tratados de forma injusta por nós mesmos. Queremos sentir que não somos o suficientemente bons e que nunca o seremos. Então, a chave é a liberação da culpa, né? Antes de fechar o vídeo aqui, eu tenho 2 minutos, eu quero fazer uma observação para a prática de hoje. Então, a prática de hoje é você se lembrar e eventualmente anotar todas as formas, né, através das quais os seus pais culparam você, verbal ou não verbalmente, né? Às vezes não fala, mas a gente sente, pela infelicidade deles, por eles não terem conseguido fazer o que desejariam. E a mesma coisa se você for pai e mãe, se você pensar ou fizer como seu filho, né? Então, esses são mecanismos de defesa do ego.
No dia em que você crescer e for embora, eu poderei ser feliz, né? Você ouviu. Talvez você diga também: eu nunca deveria ter tido filhos. Eu teria tido uma outra vida, né? Então, isso é a culpa dos nossos pais falando com a gente. E a nossa culpa, eventualmente, falando com os nossos filhos, né? Como a minha vida seria melhor se eu não tivesse tido filhos. Mas eu tive, né? E aí é isso que eu quero que vocês examinem. E dentro da nossa prática, eu quero que vocês tenham em mente que se vocês tiverem ouvido isso, testemunhado isso, sentido isso, que isso foi uma forma potente de rejeição dos seus pais contra você. E aí está a ferida das nossas crianças interiores. Então escreva todas as suas mágoas e ressentimentos, todas as suas lembranças ruins, e então depois você queime lá rezando um salmo da sua preferência. Eu gosto do Salmo 23 e gosto do Salmo 91. E para fechar a prática de hoje, eu vou pedir a vocês que leiam a parábola do nosso Mestre Jesus Cristo sobre a ovelha desgarrada, para que vocês possam, até o final do dia, se lembrar de quem verdadeiramente vocês são filhos. Tá bom, meus amores? Assim eu encerro o nosso vídeo. Deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.